costumo dizer que as cotas raciais são um pequeno, porém firme passo rumo à justiça racial nesse país. Isso quer dizer que é uma resposta muito importante do Estado brasileiro, talvez a primeira resposta depois de quase 4 séculos de escravização, mas ainda é muito pouco. Veja, é muito importante lembrar que estamos falando dos 10 anos da lei de cotas, mais de 20 anos da política de cotas. Portanto, a gente tem aí quase 2 décadas de resultados, né? São visíveis, os efeitos são muito importantes, mas ainda estão aquém do que a gente precisa para garantir que haja mudança estrutural. As cotas raciais, elas não se pretendem eternas, nem os movimentos negros pretendem isso e nem os instrumentos internacionais normativos sobre o assunto pretendem isso. Mas ela precisa durar tempo suficiente para que a gente tenha mudança de estruturas. Isso ainda não aconteceu. A lei de cotas é uma das ferramentas que movimentos negros, organizações da sociedade civil propõem para tratar o problema do racismo institucional nas universidades públicas brasileiras. E há um ingresso, obviamente, numericamente importante de pessoas negras na universidade pública brasileira. Esse ingresso é mal distribuído a depender dos tipos de cursos, das áreas da ciência, nas quais o ingresso é viabilizado. Então, por exemplo, no campo das ciências mais duras, física, matemática, química, ou naqueles cursos de maior prestígio social, como medicina, direito, etc., nós temos barreiras maiores à entrada das pessoas negras, o que acontece de modo diferente em cursos, por exemplo, das ciências sociais, ou nas licenciaturas, cursos de educação, etc. Fui a primeira da minha família a acessar a universidade utilizando essa política afirmativa e, para mim, foi um divisor de águas. Tanto para conseguir acessar o curso que eu sempre sonhei, que foi jornalismo, que eu sempre sonhei desde criança, na Universidade Federal da Bahia, uma das mais renomadas do país nesse curso, mas, sobretudo, para o significado que isso tem para outras mulheres negras, como eu. Eu compreendo que a questão da entrada de estudantes negros e negras na universidade não é apenas uma questão de inclusão, é uma inclusão crítica. Nossos corpos negros, sejam discentes, sejam docentes, sejam técnicos administrativas, quando entram no corpo da universidade, reviram, transtornam as epistemologias, o modo de produção desses saberes e fazem com que a universidade pense a sua relação com a comunidade. A universidade pública, ela tem uma função pública. Esta função pública tem a ver com respostas científicas, tecnológicas, que essa universidade precisa dar a uma sociedade desigual, como é a sociedade brasileira. E quando estudantes negros e negras que passam por situação de vulnerabilização em diversos dos seus territórios estão na universidade, conseguem movimentar os seus instrumentais tecnológicos a partir de outras epistemes que não as epistemes eurocentradas, de outras matrizes civilizatórias como as indígenas, as matrizes africanas também, para que se repensem as inteligências científicas no sentido de responder mais criativamente à comunidade.